está estabelecido em quantos pilares? 2, ok, estão atentos. Um chama-se justiça, o outro chama-se misericórdia. Então, o governo de Deus está estabelecido sobre quantos pilares? 2 pilares. Um se chama como? E o outro se chama como? Misericórdia. Isso. Justiça é tratar como deve ser tratado. Então, vamos pensar para a justiça aqui. Tem o Davizinho, eu belisquei o menino. O que merece levar justiça? Se justiça é tratar como deve ser tratado, o que eu mereço? Para que seja justo. Outro beliscão. Um outro beliscão. Porque a justiça é tratar como deve ser tratado. O que é a justiça mesmo? Tratar como deve ser tratado. Está fraquinho. Vocês têm que pegar bem, então vamos fazer um coral aqui. O que é a justiça mesmo? Tratar como deve ser tratado. De novo, 1, 2, 3 e... Tratar como deve ser tratado. Justiça é olho por olho, dente por dente. Deus é assim também. Se Deus fosse um pai humano, será que ele usaria o chinelinho para corrigir o filho? Sim ou não? Sim. Com certeza usaria. Está querendo se livrar da justiça? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sem as chineladinhas da minha mãe, eu teria me tornado um marginal. Graças a Deus, eu fui corrigido. Onde é que a varinha aqui? A varinha, a varinha também está nesse contexto, né? Mas o meu foi chinelo, varinha também, foi cincada, foi um bocado de coisa. E graças a Deus, eu não morri, mas aprendi que tudo aquilo que eu fazia de errado me causaria dor. É por isso que hoje eu sou uma pessoa honesta, está no caminho de Deus e não, por exemplo, não estou aí levando pancada da polícia, né? Pois não? Agora você pode falar do de chinelo e varinha, ele vai tentar uma tijolada. Eu saí da frente e eu arrebentava. Rapaz, aí é perigoso, viu? Mas enfim, Deus, ele é justo. O governo dele tem um pilar chamado justiça. E justiça é tratar como se deve ser tratado. Mas o governo de Deus também é misericórdia, correto? Ele está estabelecido na misericórdia. E misericórdia é tratar melhor do que deve ser tratado. Justiça é tratar como Deve se deve ser tratado. E misericórdia é tratar melhor do que deve ser tratado. Então, por exemplo, vamos supor que eu belisquei aqui a Claudete. O que eu mereço pela misericórdia? Algo melhor que isso. Qualquer coisa melhor que o beliscão. Então, por exemplo, deu um beliscão, ela vai lá e faz um carinho, dá um abraço, me perdoa. Tudo isso é misericórdia, porque eu merecia um outro beliscão, mas ela me tratou com misericórdia. Deus também é um Deus de amor. Muitas vezes nós merecemos a justiça, a morte, mas Ele vai lá e nos traz a salvação. E Deus, o governo dele está estabelecido, está equilibrado nesses 2 pilares. Ele não é justo a ponto de se tornar grosseiro. E também não é misericórdia a ponto de se tornar um tolo. Deu para entender? Deus, ele é justo e é também misericordioso. Então agora dá para vocês compreenderem melhor. Tem um lugar aqui, tá? Benedito. Agora dá para vocês compreenderem melhor aquilo que eu vim passar aqui para vocês hoje. Ok? A história que nós vamos estudar hoje está no livro de João, capítulo 8. Abram suas Bíblias aí no livro de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. É o 4º evangelho, né? Ele é um dos evangelhos que enaltece a pessoa de Jesus, principalmente a divindade de Jesus Cristo, ensinada fortemente no livro de João, né, nas cartas de João, que era o apóstolo amado. João, aqui o escritor dessa carta, ele viveu muito próximo de Jesus. Na realidade, era o discípulo mais próximo de Jesus. E ele relatou essa história aqui, que a gente vai aprender algumas coisas com essa história aí. A senhora pode acompanhar aqui, aí eu vou acompanhando com a senhora, tá? João capítulo 8, verso 1. No verso 1 diz assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Você sabe o que Jesus fazia no Monte das Oliveiras?
Jesus acostumava orar no Monte das Oliveiras. Era o Monte da Oração. Aqui está a primeira lição para nós levarmos para a nossa casa. Tá? Jesus era um homem de oração. Você não vai ter sucesso na vida se você não for uma pessoa de oração. Por quê? Porque é de Deus que vem o nosso sucesso, é de Deus que vem o nosso sustento, é de Deus que vem a nossa bênção. E a oração é como nós falamos com este amigo. A oração é como se fosse um respirar da alma. E aquele que não está acostumado a orar, ele está matando a sua alma asfixiada. Nós temos tempo para tudo nessa vida. Temos tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para a esposa, tempo para os filhos, tempo para comprar, tempo para brincar, tempo para fofocar, não tem? A gente tem tempo para tudo nesse planeta. Só que muitas vezes nós não separamos tempo para falar com Deus. Oração é falar com Deus como se Ele fosse um amigo nosso. Contar os nossos segredos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e pedir também. Jesus era um homem de oração e é isso que Ele nos ensina. Mas depois que ele orou, ele, no versículo 2, de manhã cedo, ele apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em torno dele. E ele se assentou para ensinar. Olha que coisa tremenda. Jesus não só orava, não só tinha sua comunhão pessoal. Ele também via a igreja. Normalmente as pessoas não querem ter o compromisso de ir à igreja, não é verdade? Por exemplo, se eu pegar aí um ônibus aqui, parar aí em Bueno Brandão e falar assim, povo, ó, é o seguinte, cai todo mundo para dentro aí, porque a cerveja já está comprada, os refrigerantes já estão comprados, as carnes já estão compradas, as cinzas, sabe como é que é? Os carvões também já estão comprados. E nós vamos fazer um bate-volta na praia. Nós vamos passar o dia inteiro na praia, já está tudo feito aí a comidinha, você não precisa preocupar com nada, só cair para dentro do ônibus e a gente volta no final da tarde. Pergunto, gente. Nem no carro do ônibus, que aí é mais gente. É aí que tá, né? Um ônibus só não vai ser suficiente. As pessoas, elas viriam, né? Com certeza, para vir para esse passeio. Agora, se eu fizesse a mesma coisa, chamando as pessoas para que elas viessem à igreja. Se eu pegasse um ônibus e falasse, gente, olha, aqui está um ônibus para que vocês possam ir até a casa de Deus. Quantas pessoas nós teríamos dentro desse ônibus? Bem poucas, né? Nós teríamos vocês aqui, né? Então, gente, a coisa é tremenda quando se refere aí na casa de Deus. As pessoas não querem compromisso. As pessoas gostam de dizer que são de Deus, gostam de dizer ser bem relacionadas com Deus, né? Não, eu sou um homem de Deus, mas quando você fala sobre o compromisso de ir à igreja, aí já vê as pessoas dando um passinho para trás. Mas Jesus, no exemplo dele aqui, ele mostrou que ele não só orava na casa dele ou por fora, como no Monte das Oliveiras, mas Jesus também ia à igreja, à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. E diz ali no versículo 3 que Jesus estava ensinando, né? No final do versículo 2, ele estava ensinando, e o versículo 3 fala que enquanto ele estava ensinando as pessoas, como eu estou fazendo aqui, chegou os fariseus trazendo uma mulher apanhada em adultério. Adultério é uma mulher que traiu o seu esposo. Ela era uma mulher casada e ela acabou tendo um relacionamento com um homem. Mas esse homem que ela teve um relacionamento, ele foi remunerado para fazer isso. Os fariseus, que eram os líderes da época, eles não gostavam de Jesus. Eles falavam mal de Jesus, queriam manchar o caráter de Jesus na mente das pessoas, saíam falando mal de Jesus para as pessoas. Olha, aquele ali não presta. Ó, aquele ali está fazendo milagre, mas ele é do diabo. Ó, aquele ali, ele é um sem vergonha. Ó, aquele ali é um pilantra. O diabo, ele coloca essas coisas na mente das pessoas. E ele falou assim, por meio daqueles fariseus. Aqueles fariseus queriam fazer uma armadilha para pregar Jesus. E aí então eles trouxeram aquela mulher apanhada em adultério e fizeram uma pergunta que está escrito
ali no versículo 4. Oi. Você quer a mamãe? Então pode ir lá com a mamãe, tá bom? Querida, ajuda eles a atravessarem a rua. Não, isso aqui nós demos de presente para ela, que ela estava na escolinha, tá bom? Isso. Ah, o Davizinho vai ficar. Que benção. Então, continuando aí, né? Eles fizeram uma pergunta que está aí no verso 4. Diz assim: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Ora, o que dizes tu? Verdadeiramente, na lei de Moisés, correto? Lá no Pentateuco, no livro de Levíticos, no capítulo 20, versículo 10 em diante, menciona o caso de adultério. Quando a pessoa traía o marido ou a esposa, ele era pego, levado em praça, e as pessoas apedrejavam ela até a morte. Mas no caso são as mulheres. Os homens não. Os homens também. Só que o caso de adultério de homens era um pouco diferente da mulher. Porque o homem ele poderia ter quantas mulheres que ele pudesse sustentar. Adultério, no caso de homem, seria se o homem pegasse a mulher do outro. E aí ambos deveriam ser levados à praça, diz Levíticos 20, e ser apedrejados. Agora a pergunta: se eles pecassem e eles eram apedrejados, isso era o cumprimento da justiça ou o cumprimento da misericórdia? O que vocês acham? Era o cumprimento da justiça. Tratar como se deve ser tratado. E Deus é um Deus justo, sim ou não? Tem que agir de acordo com a justiça, sim ou não? Sim. E agora a pergunta que os fariseus fizeram era intrigante, porque Jesus agora estava numa situação dificultosa. Ele tinha que dizer se a mulher deveria ser apedrejada ou não. E agora os fariseus esperavam que Jesus respondesse que ela fosse apedrejada. Por quê? Porque os fariseus iriam contar para os romanos que Jesus está mandando matar as pessoas, e aí Jesus seria preso. E os fariseus iam ficar felizes, porque eles não gostavam de Jesus. Só que Deus é só justo? Sim ou não? Não. Ele também é misericordioso. Jesus não poderia agir mandando matar a mulher sem ter tido misericórdia dela. E agora a situação estava difícil, porque ou ele usava de justiça ou ele usava de misericórdia. E a misericórdia dizia que ela tinha que ser apedrejada, sim ou não? Não, a misericórdia diz que deve ser perdoada. E agora o que Jesus ia fazer? Agir com justiça ou agir com misericórdia? Segundo o caráter divino, ele devia agir com os dois ao mesmo tempo. E diz a Bíblia aí que Jesus, lá no versículo 6, né? Eles usavam esta pergunta com o fim de prendê-lo numa armadilha. Mas Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. Nós não sabemos exatamente o que Jesus começou a escrever na terra, mas tudo indica que ele estava escrevendo os pecados daquelas pessoas que estavam acusando a mulher. E ele começou a escrever lá no chão o pecadinho daqueles homens que estavam lá, querendo fazer com que Jesus caísse na armadilha e querendo prejudicar a mulher. E os homens ficaram perturbados. Sabe por quê? Porque eles fizeram uma pergunta para Jesus, mas Jesus foi escrevendo no chão e não respondeu nada. E aí no versículo 7 eles falaram: mestre, vamos lá, responda aí. E como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Uma outra lição importante: embora Jesus saiba tudo sobre a vida de todo mundo, ele não é um Deus que acusa. Nós somos muitas vezes muito rápidos a julgar as pessoas e a acusar. Ei, você fez isso, você fez aquilo, aquele outro não presta, esse aqui. A gente é muito rápido para julgar as pessoas. E a gente nem conhece as pessoas.
nem conhece as circunstâncias. Eu tenho uma amiga, Raquel, ela era comportora. Comportora é uma profissão adventista na qual você leva os livros, a literatura da igreja até as casas das pessoas, né? Então ela trabalha de vender livros. E a lei do comportor é nunca pular uma casa. E ela chegou numa casa de prostituição. E aí a vizinha falou, não entra aí, nem bate aí. E aí a vizinha entrou. Quando a vizinha entrou, ela fingiu que tinha passado de casa para não arrumar confusão com a vizinha. Quando a vizinha entrou, ela voltou e foi bater naquela casa, que era um prostíbulo. Porque a lei da comportagem é, todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas são especiais. E não existe ninguém perdido, mesmo numa casa de prostituição. A palavra de Deus deve chegar de alguma maneira. E ela bateu nas portas. Olha que coisa interessante, olha o milagre que Deus operou. A mulher gritou lá dentro, entra! E ela ficou meio receosa, né? E agora? Ela falou, bem, eu estou indo para levar a palavra de Deus, qualquer coisa, eu saio de lá. E ela entrou. E quando ela entrou, a moça falou assim, você que é o anjo de Deus? Foi estranho, não, eu sou a comportora. Falou, vem aqui. Aí foi lá e levou até uma prostituta que estava acamada. E essa prostituta acamada olhou para ela e disse, sim, você é o anjo de Deus. Diga o recado de Deus para mim. E aí agora a comportora, que não era anjo de Deus nenhum, né? Ela não começou a entender nada. Diga o recado de Deus para mim. Ela falou, agora é a oportunidade de eu falar de Deus. E ela começou a falar de Deus para aquela prostituta. E começou a falar do perdão de Cristo Jesus. E contando essa história da Bíblia, mostrou o amor de Deus mesmo por pessoas que são adúlteras, mesmo pessoas que são prostitutas. E essa prostituta então perguntou para ela, então eu tenho possibilidade de salvação? Eu tenho. Se você se arrependeu dos seus pecados, mudando de vida, entregando-se para o Salvador, você tem salvação. E ela disse assim, glória a Deus nas alturas. Eu sonhei ontem que você viria. E Deus me mostrou que você falaria palavras de vida e que eu deveria prestar atenção. Se esse é o recado de Deus para mim, eu aceito esse recado. Essa mulher estava com AIDS no estado terminal. E ela fez uma oração com a nossa comportora. E quando ela terminou a oração, ela morreu. Então olha só que coisa interessante. Deus ele está buscando salvar os perdidos. Ele está buscando salvar quem não presta. Ele está buscando salvar aquela pessoa que está caída na rua, aquela pessoa que para a sociedade não tem jeito. Deus está buscando salvar os miseráveis. E Deus, ele usou aquela comportora para salvar aquela mulher. Agora eu te pergunto, se nós estivéssemos do lado de fora, olhando aquela comportora entrar, o que é que nós teríamos pensado daquela comportora? O que é que nós teríamos pensado da vida daquela mulher que foi ali? Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, como nós olhamos a vida das pessoas. Porque nós não conhecemos as circunstâncias, nós não conhecemos os problemas que as pessoas passam, e nem o que aconteceu para ela estar ali. Por isso cabe a nós, quando nós vemos uma pessoa com um problema e coisa do tipo, ou conversar com ela pessoalmente, com carinho, buscando ajudá-la, ou se não pudermos fazer isso, que nós oremos por ela, para que se ela estiver exatamente no erro, Deus possa trabalhar no coração dela e ela ser resgatada. E Jesus então nos ensinou ali para que ninguém atire pedra um no outro. Porque todos nós somos devedores de uma forma ou de outra. Talvez o seu problema não seja pecado, adultério lá, né? Mas talvez o seu problema seja inveja. Talvez o seu problema seja egoísmo. Talvez o seu problema seja orgulho. Talvez você seja fofoqueiro. Todos nós temos um problema e uma dificuldade. E em Deus podemos achar perdão e salvação. Quando Jesus falou essas palavras, os fariseus começaram a ficar sem graça. Possivelmente por aquilo também que estava escrito no chão. Porque eles percebiam que Jesus sabia de uma maneira os pecados dele, né? Entendendo que aquilo que ele estava escrevendo seja o pecado, embora a Bíblia não mencione. E aí então eles começaram a
perceber que eles não tinham direito de estar fazendo aquilo que eles estavam fazendo com a mulher. Porque eles eram tão dignos de pedrada quanto aquela mulher. E diz a Bíblia no versículo 9 que eles foram se retirando um a um. Até que ficou só quem? Só Jesus e a mulher. E eu faço uma pergunta para vocês. Cadê os escribas que estavam ali acusando aquela mulher? Foi embora. Foram embora. Cadê os fariseus? Foram embora. Cadê os acusadores daquela mulher? Todos eles foram embora. Agora eu quero a ajuda de vocês. Por que é que eles foram embora? Dia de pecado, né? Não podia acusar. Olha, de certa forma é isso. Mas não é inteiramente isso. Sabe por quê? A mulher tinha pecado? Sim. Tinha. E ela foi embora? Foi. Não. Ah, não. Ficou ali, né? Ela ficou ali. Então não é exatamente por pecado. Vou explicar para vocês qual a diferença. A diferença é que os fariseus, aqueles homens que estavam acusando, eles tinham pecado escondido, pecado oculto. Nós temos um problema na sociedade cristã. Na sociedade cristã, hoje em dia, tem muitas pessoas que só é cristã no nome, mas na realidade ela não é na vida prática. Então a pessoa que é cristã no nome, ela quer mostrar por fora que ela é boa. Ela quer mostrar por fora que ela é crente. Ela quer mostrar por fora que ela é uma boa pessoa, que ela é honesta, que ela é certinha, que ela é correta, que ela fala bem. Mas quando está por trás, ela é falsa. Esse é o tipo de pessoa que o diabo trouxe para dentro da igreja. Porque ele pode trabalhar com essas pessoas, porque pela fachada ela consegue enganar as pessoas. Nós temos que pensar na nossa vida, se nós somos pessoas que são cristãs de fato ou cristãos de fachada. Para Deus não interessa a fachada. Deus não está preocupado com o que você mostra para as pessoas. Deus está preocupado com aquilo que você é. Deus não está preocupado com a sua roupa, se você está de terno e gravata. Deus não está preocupado com quanto dinheiro você tem no banco ou no bolso. Deus está preocupado com a marca de sapato que você usa. Deus está preocupado com o teu coração, se ele está puro ou não. E aqueles homens, não, eles estavam preocupados com o exterior. Eles andavam com aquelas roupas compridas, né, mostrando, né? Quem olhar de longe fala que ele é crente. Eu não estou dizendo que você agora tem que andar com a roupa curta, então, de qualquer maneira, para mostrar que você é sincero. Não é isso. Mas o que Deus está preocupado é que não exatamente com a sua vestimenta. A vestimenta é um elemento importante. Ela mostra na realidade quem você é, sua vestimenta. Você quer ver? Vai lá no Fórum João Mendes, em São Paulo, ali atrás da Catedral da Sé, ali, né? Vai atrás lá no Fórum João Mendes e vê lá se você entra de bermuda. Você é barrado. 4, 5 guardas grudam em você e falam, a rua. Vê lá se você entra lá de minissaia. Blusinha regata, boné. Não entra lá. Tá escrito lá a placa, lá, ó, assim, assim, assado, tal, tudo aqui, tu não entra. Por quê? Porque eles entendem que, por meio da vestimenta, nós podemos mostrar respeito ou não. Correto? E esses fariseus, eles estavam preocupados, a religião deles só era do exterior. Eles estavam preocupados em mostrar para as pessoas uma coisa que na realidade por dentro não era. Jesus, em Mateus 23, chamou esses fariseus de sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Por fora é bonitinho. A gente passa o calzinho lá, o sepulcro fica branquinho, bonitinho, põe uma florzinha em cima lá, uma margarida, alguma coisa. Nossa, que bonito, que bênção que é, né? Mas por dentro está cheio de coisa morta, cheio de podridão, coisa fedida. Nós temos que pensar que nossa vida não está sendo assim. Nós por fora mostramos para as pessoas uma coisa, mas por dentro, no nosso coração, nós somos pessoas iníquas. Queremos maldade para os outros, somos pessoas invejosas. Então o problema, a diferença, é que aqueles homens estavam escondendo na realidade quem eles eram.
E olha, irmãos, toda pessoa que fica acariciando o pecado, infelizmente ela vai se perder. Tem que falar claramente com vocês, que normalmente as pessoas costumam, né? Ai, Deus é amor, mas, gente, existe perdição. Existe perdição. Está escrito na Bíblia também. Da salvação, mas existe também a perdição. E eu tenho que avisar vocês. Porque eu não tenho só um céu a ganhar. Eu também tenho um inferno a evitar. Agora a pergunta. Jesus agiu com misericórdia com aquela mulher? Sim ou não? Olha lá no versículo 10. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Pergunta: Jesus agiu com misericórdia, sim ou não? No pilar da misericórdia, Jesus sustentou nos pilar da misericórdia, sim ou não? Sim, porque ele foi misericordioso. E Hebreus capítulo 13, verso 8 e 9 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Jesus não muda. E se Jesus foi misericordioso com aquela mulher, eu quero dizer para você: não importa quão longe você foi no pecado, não importa o que você já cometeu na sua vida, se você se arrepender do seu pecado hoje e vier para Jesus, você vai encontrar perdão. Amém. Ele está ansioso de te receber, te perdoar, te purificar. Jesus é o mesmo Salvador. Quer hoje você receber esse perdão de Jesus Cristo? Amém. Quer hoje você entregar sua vida para Jesus Cristo e sentir o poder dele tocando no seu coração? Você pode, porque Jesus Cristo é o mesmo. Só que a pergunta: quantos pilares era estabelecida a lei de Deus? 2. Que eram quais? Justiça e misericórdia. Jesus cumpriu a justiça perdoando a mulher? Sim ou não? Cumpriu a misericórdia, quer dizer, perdoando a mulher? Sim. Cumpriu. Mas ele cumpriu a justiça? Sim ou não? Sim. Como? Ele julgou ela, só que ninguém foi capaz de condená-la. Olha, o que a justiça pedia lá? Porque a justiça é tratar como deve ser tratada. Como é que ela deveria ter sido tratada? Morte. Morte. Jesus cumpriu a justiça, sim ou não? Cumpriu, mas como? Se a justiça pedia, a morte. Jesus cumpriu a justiça morrendo no lugar daquela mulher. Mas Jesus não só morreu no lugar daquela mulher. Eu e você somos pessoas representadas daquela mulher. Porque aquela mulher era desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, estava prestes a ser destruída por causa do seu pecado. E eu e você também, por causa dos nossos pecados, éramos para ser destruídos. A justiça pede que eu e você morramos porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas Jesus, com o amor eterno, disse o seguinte para aquela mulher e para nós: eu vou tomar os pecados de vocês sobre mim. E a morte que vocês deveriam morrer, eu vou morrer no lugar de vocês. Amém. Jesus cumpriu a justiça quando ele olhou lá do céu e viu nós miseráveis pecadores a perecer. E ele cumpriu a justiça quando ele disse: eu vou morrer no lugar da Claudete, eu vou morrer no lugar do Davi, do Sadraque, do seu Ivo, vou morrer no lugar do Samuel, vou morrer no lugar do Pete, vou morrer no lugar do Benedito, da Dácia, da Sandra, do Éder, da Noemi. Eu vou morrer no lugar das pessoas em Bueno Brandão. Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar. Ele cumpriu a justiça quando ele deixou um lugar maravilhoso para vir aqui para essa fossa que é o planeta Terra. Jesus, ele cumpriu a justiça quando ele, com 2 anos de idade, já foi perseguido. Jesus cumpriu a justiça quando ele passou parte da sua infância no Egito, numa terra estrangeira, com hostilidade e dificuldades para se sustentar. Jesus cumpriu a justiça quando ele teve que crescer em Nazaré, um lugar que só tinha criminosos, bandidos, pessoas de mau caráter. Jesus cumpriu a justiça quando ele, sem pecado, desceu até o Rio Jordão para ser batizado. Jesus cumpriu a justiça quando, saindo do Rio Jordão, ele já começou a ajudar as pessoas. Jesus cumpriu a justiça
quando ele diariamente ia no templo e os sacerdotes, os líderes da igreja que deveriam recebê-lo, tratavam ele mal. Jesus cumpriu a justiça quando ele empoeirou os seus pés pela Galileia, quando ele saía de um lado ao outro para ajudar as pessoas. Jesus cumpriu a justiça quando ele conheceu os seus discípulos. Dentre eles tinha um que era ladrão, invejoso e tinha vários problemas. Jesus sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo. Mesmo assim o tratou com amor, com carinho e esteve com ele os 3 anos e meio de seu ministério. Jesus cumpriu a justiça quando ele foi até o Getsemane. E aí os soldados chegaram prendendo Jesus, que foi traído por um de seus discípulos, por um de seus amigos. Jesus cumpriu a justiça quando ali no Getsemane ele estava orando, ele suou gotas de sangue num fenômeno chamado hematidrose. A angústia que ele estava sentindo era tão grande que aumentou a pressão sanguínea a tal ponto dos vasos sanguíneos se estourarem e o sangue se misturar nas glândulas sudoríparas. E ele começou a suar sangue ali. Nunca ninguém no planeta Terra suou sangue de angústia, mas Jesus cumpriu a justiça suando gotas de sangue no meu e no teu lugar. Jesus cumpriu a justiça quando os homens o prenderam, quando deveriam prender os meus braços e os seus braços, e o daquela mulher adúltera. Jesus cumpriu a justiça quando os homens esbofetearam ele. Jesus cumpriu a justiça quando os homens rasgaram sua vestimenta, arrancando suas roupas, amarrando numa pilastra e chicoteando ele com 39 chicotadas. O chicote que eles usavam lá eram 3 rédeas de couro e na ponta tinha ganchos de ferro e pedaços de ossos. Por quê? Porque quando eles batiam, eles encravavam na pele. E aí quando ele puxava, ele rasgava a pele. Jesus estava com 39 rasgos nas costas. Jesus cumpriu a justiça quando os homens colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram na cabeça dele com uma vara, fazendo com que os espinhos se lhe cravassem nas têmporas. E o sangue escorria daquela fronte santa. Jesus cumpriu a justiça quando os homens cuspiram na sua face. Ele podia parar a qualquer momento, mas ele estava cumprindo a justiça no meu e no teu lugar. Jesus cumpriu a justiça quando os homens colocaram uma cruz pesada nos seus ombros. Ele tinha que carregar aquele patíbulo em cima dos ferimentos que o chicote tinha feito. E aquele patíbulo, que era a parte atravessada, né? Pesava em média uns 30 quilos. Você imagina agora um homem de braços abertos tendo que carregar aquilo pelas ruas de Jerusalém. Jesus cumpriu a justiça quando ele estava sofrendo, mas ele não desistiu de mim e de você. Ele preferiu sofrer todo o castigo no meu e no teu lugar. Jesus desmaiou 3 vezes com aquele pedaço de pau caindo nas costas dele. Tiraram aquele pau e levaram Jesus até a cruz. Chegando lá, eles pegaram o patíbulo, montaram o patíbulo, pregaram a cruz. E Jesus cumpriu a justiça quando os homens tiraram sua vestimenta e deixaram desnudos diante das pessoas. Jesus cumpriu a justiça quando ele pegou as suas costas feridas e ele próprio deitou as suas costas na cruz, estendeu as mãos para os homens transpassarem as mãos. Ali a tua mão era que devia estar lá. Era a minha mão que devia estar lá. Porque nós somos pecadores e miseráveis. Éramos nós para sermos crucificados. Mas Ele nos amou com amor eterno, a ponto de sofrer a justiça em nosso lugar. Jesus cumpriu a justiça quando os homens ergueram a cruz e levaram ela até um buraco. E quando chegou no buraco, eles soltaram a cruz. E quando ela bateu no fundo do buraco, rasgou mais as mãos de Cristo Jesus. E rasgou os pés. Porque os pés, eles não prendiam bonitinho daquele jeito lá que você vê assim, um em cima do outro, não. Eles prendiam os pés, eles colocavam madeira no meio das pernas da pessoa e prendiam o tornozelo das pessoas na madeira. Então Jesus estava apoiado nos seus ossos. Era um sofrimento miserável. E agora com um monte de sangue no corpo, as moscas começavam a lhe grudar no corpo e irritar. Jesus não podia espantar as moscas. Sentindo lancinantes dores, mas a maior dor que ele sentia foi a dos meus pecados e dos seus pecados sobre ele.
A dor que mais angustiava Jesus não era a dor física. Vejam só. Era a dor mental. Era a dor espiritual. De saber que o Pai o deixara só, a perecer, por conta do pecado da humanidade que estava ali sobre Jesus. Jesus cumpriu a justiça quando ele pediu água e deram-lhe vinagre. E ele cumpriu a justiça quando ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa aquelas pessoas que estão ali assistindo o culto ali no salão adventista ali em Goiânia. Perdoa aquelas pessoas. Eles não sabem o que eles fazem. E ele inclinou a sua cabeça sobre o peito e morreu. E assim Jesus cumpriu a justiça e a misericórdia. Jesus mostrou que o governo de Deus é um governo equilibrado. E não somente isso. Jesus naquele dia mostrou que Ele te ama e fez um convite na cruz do Calvário para você. Se você tem algum problema na sua vida, algum pecado, alguma dificuldade, eu quero dizer para você que a sua vida não deve ser deixada nas mãos do inimigo. Mas você, se você quiser, pode ter a salvação, porque Jesus te oferece a salvação gratuita. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que ele mostra que Deus, ele tem poder de salvar a pessoa mais miserável do mundo. E eu peço que vocês, ao verem esse testemunho, possam pensar na vida de vocês e tomar uma decisão de entregar a Cristo Jesus a sua vida para que Ele faça um milagre, uma limpeza na sua vida. E as suas bênçãos. A sua alma asfixiada. Nós temos tempo para tudo nessa vida. Temos tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para a esposa, tempo para os filhos, tempo para comprar, tempo para brincar, tempo para fofocar, não tem? A gente tem tempo para tudo nesse planeta. Só que muitas vezes nós não separamos tempo para falar com Deus. Oração é falar com Deus como se Ele fosse um amigo nosso. Contar os nossos segredos, os nossos anseios.